Queres estudar em Portugal em 2026 com uma bolsa totalmente financiada e não sabes por onde começar? Então este vídeo é para ti. Hoje eu vim falar-vos de uma oportunidade incrível para estudar em Portugal, que é uma bolsa totalmente financiada, oferecida pelo Instituto Camões. Esta bolsa surge por uma parceria do governo de Portugal com o governo de Moçambique, concretamente o Instituto de Bolsas de Estudo. Então, hoje nós vamos falar dos documentos necessários, requisitos e como fazer a candidatura. São oferecidas neste programa 9 bolsas completas para fazer o nível de licenciatura. Quem pode candidatar-se? Podem candidatar-se a este programa pessoas com até 25 anos, pessoas que tenham a média final do ensino médio igual ou superior a 15 valores, sejam moçambicanos, estejam a residir em Moçambique há pelo menos 3 anos consecutivos, não tenham usufruído de uma bolsa do governo português no último ano ou nos últimos 24 meses. E também não podem concorrer pessoas que tenham dupla nacionalidade, moçambicana e portuguesa. Documentos necessários para formalizar a candidatura. Os documentos necessários para formalizar a candidatura a esta bolsa são: requerimento dirigido à Diretora-Geral do Instituto de Bolsas de Estudo, os 3 certificados dos últimos 3 anos do ensino médio, falo concretamente da 10ª classe, 11ª e 12ª, uma declaração de utilização dos documentos, declaração de como não vai possuir nacionalidade portuguesa e o boletim de candidatura está devidamente preenchido. Também é necessário ter uma declaração de morada provisória em Portugal para se manter nos primeiros 45 dias. Caso o candidato seja menor de idade, é necessário a cópia de bilhete de identidade devidamente autenticada pelo cartório notarial do representante legal do candidato e uma procuração em que constem os dados do representante legal. Quanto aos certificados, por exemplo, o certificado da 10ª, declaração da 11ª classe e o certificado da 12ª devem ser devidamente homologados pelo Instituto Nacional de Exames e Equivalência. Devem ser, depois da homologação, eles devem ser levados para carimbar no Ministério da Justiça e no Ministério de Negócios Estrangeiros. A cópia de BI e a cópia de passaporte também devem ser levadas a ser autenticadas no cartório notarial, no Ministério da Justiça e no Ministério de Negócios Estrangeiros, junto com a declaração de como não vai possuir nacionalidade portuguesa. Os outros documentos devem ser apenas autenticados no cartório notarial. Falo do requerimento dirigido à Diretora-Geral do Instituto de Bolsas, a declaração de utilização de documentos, a cópia de bilhete de identidade e a procuração para estudantes, para candidatos menor de idade. Quanto ao boletim de candidatura e a declaração de morada provisória, não precisam passar por nenhum cartório notarial para ser reconhecidos, apenas precisam ser devidamente preenchidos. No preenchimento, o boletim de candidatura, é necessário ver os cursos e o código do curso ao qual se candidata. Por exemplo, no boletim de candidatura tem 3 opções, ou seja, para se candidatar a esta bolsa, você pode ter até 3 opções, em que você pode, por exemplo, escolher 3 cursos diferentes em 3 universidades diferentes, em 3 cidades diferentes, desde que as universidades sejam públicas, ou simplesmente escolher o mesmo curso em 3 universidades diferentes, ou escolher o mesmo 3 cursos diferentes na mesma universidade. Isso depende de ti. O importante é preencher, e vou deixar aqui o exemplar
do boletim de candidatura para que vejam. Ao preencher, é necessário entrar no site de Gestão de Ensino Superior aqui em Portugal. Eu vou deixar o site também na descrição do vídeo para ver as universidades e os cursos disponíveis e os códigos dos cursos. Também no site vem lá a parte dos pré-requisitos para cada curso, por exemplo, para cursos de medicina, enfermagem, algumas universidades exigem pré-requisitos. Então, é lá no site de Gestão de Ensino Superior que poderão ver os pré-requisitos. Eu vou deixar aqui um exemplar de como é o site e como acessar. Como podem ver aqui, é a parte das letras que mostram de A a Z, que são as categorias dos cursos. Então, clicando em cada letra, tu tens acesso a cada curso e podes ver os pré-requisitos dos mesmos. A declaração de residência, ou seja, a declaração que atesta que é moçambicano e residente no país há pelo menos 3 anos consecutivos, pode ser a declaração do bairro devidamente carimbada pelo município. Processo de seleção. Bem, o processo de seleção desta bolsa tem em conta o devido equilíbrio geográfico, ou seja, podem concorrer pessoas de qualquer canto do país. E também o devido equilíbrio de gênero. Mulheres não têm vantagem sobre os homens e vice-versa. A candidatura a esta bolsa nos cursos de licenciatura é dada prioridade, mas não exclusividade, a cursos das áreas de ciências e tecnologias e também matemáticas, ou seja, engenharias e matemáticas. Entrega e processo de candidatura. Bem, a formalização de candidatura só poderá ser feita depois da entrega dos documentos em formato físico no Instituto de Bolsas de Estudo, ou seja, o IB. E não serão aceitas candidaturas fora do prazo ou incompletas. Então, é necessário prestar muita atenção aos prazos, porque estas candidaturas estão abertas até o dia 12 de junho de 2026. Ou seja, o dia 12 de junho é o último dia para fazer a entrega dos documentos no Instituto de Bolsas de Estudo. É importante relembrar que o Instituto de Bolsas de Estudo é uma instituição pública e fecha às 15h30. Então, quanto mais cedo fizer a entrega dos documentos, melhor. Tendem a não fazer a entrega dos documentos no último dia. A divulgação dos resultados da primeira fase, que é a fase de admissão para as entrevistas, será dos dias 22 a 24 de junho e serão apenas contactados candidatos que passaram na primeira fase, ou seja, vão apenas ligar para as pessoas que passaram para a fase da entrevista, dos dias 22 a 24 de junho. Podes também consultar a tua candidatura a partir dos dias 24 até 30 de junho. Por exemplo, se tu achas que foi injusto ou alguma coisa assim, tu podes consultar a tua candidatura para saber por que não foi admitido e tal, a partir do dia 24 até 30 de junho. Depois de passar da primeira fase, as entrevistas serão realizadas do dia 1 ao dia 3 de julho. Após a realização de entrevistas, os resultados desta fase serão publicados no dia 6 e 7 de julho. Ou seja, depois da entrevista, os resultados da entrevista para saber se passou da fase da entrevista ou não serão publicados nesses dias, que é o dia 6 e 7 de julho. E depois da fase da entrevista, depois de saber se passou ou não, tem a fase de conotação nas universidades. E este período ocorre do dia 11 ao dia 15 de setembro. Ou seja, primeiro é efetuar a candidatura, entregar os documentos no Instituto de Bolsas de Estudo. Depois, esperar os resultados para saber se passou a primeira fase, que é a fase em que as candidaturas são apuradas. A seguir, tem a fase da entrevista. Depois da entrevista, tem que esperar os resultados da entrevista. E depois de saírem os resultados da entrevista, tem que esperar o resultado da colocação nas universidades. Ou seja, ainda não é ter passado na bolsa chegar nessa fase, porque tem que passar em Portugal também.
tem que ser colocado em uma universidade. Então, existe a possibilidade de ser colocado ou não. E uma coisa muito importante que devem ter atenção é nos documentos, nos vossos documentos, deixem sempre os vossos números de celular, deixem os números de telemóvel e os endereços de e-mail, pois para serem contactados poderão ser usados os vossos números de celular e os vossos endereços de e-mail. Deixem sempre endereços de e-mail que vocês sabem que terão acesso sempre. E os números de celular que também sabem estarão sempre disponíveis. E também, da, depois de passar a fase da entrevista, ou seja, depois de ser entrevistado e sair o resultado de que foi apurado, deverão levar os documentos para serem carimbados no consulado de Portugal, em Moçambique. Isso pode ser em Maputo ou na Beira. Então, esses que são os certificados, os vossos documentos de identificação, a declaração de como não vai possuir nacionalidade portuguesa. E para quem é menor de idade, o bilhete de identidade, o representante legal e a procuração. Ou seja, todos os documentos que passam do Ministério da Justiça e do Ministério dos Negócios Estrangeiros a posterior, depois de sair o resultado positivo de apuramento da entrevista, deverão ser levados para carimbar no Consulado Geral de Portugal em Moçambique. E uma coisa muito importante também é verificarem sempre os carimbos que são colocados nos vossos documentos. Quero dizer, verifiquem sempre se os documentos têm os carimbos bem legíveis, se tem lá o selo branco, porque requisitos como esses podem invalidar a vossa candidatura, a falta desses requisitos. Então prestem muita atenção sempre a cada carimbo que vocês adquirem os vossos documentos. Prestem sempre muita atenção para o caso de não tiver alguma coisa igual, faltar lá o selo branco ou a escrita do teu nome não estar visível, peças para que seja retificado. Então, para o vídeo de hoje foi isto. Se pretendes candidatar-se a esta bolsa, pode já, porque ela vai fechar daqui a nada. Candidate-se, pois esta é a tua oportunidade de estudar em Portugal. E lembre-se, devem candidatar-se para instituições de ensino superior públicas em Portugal. Não serão aceitas candidaturas para instituições de ensino superior privado. No site da Direção de Gestão de Ensino Superior tem lá essa informação. E como disse, o site estará disponível no link. Todos os sites que vocês vão precisar para fazer a candidatura estarão disponíveis na descrição do vídeo. Então, candidatem-se já e visitem o site da Scholarship Dreams também. Lá tem muita informação. E é isso. Beijinhos, candidatem-se já. Scholarship Dreams, sonho a realidade.